Filha, você tá no quarto desde que você chegou da escola. Faz mais de 6 horas que você tá aí dentro. Sai, fala aqui um pouco comigo. Você quer que eu ligue pra vizinha, pra filha dela, pra ela vir aqui? Vocês saem, tomam um sorvete, qualquer coisa? Não, mãe, deixa, eu tô bem. Você conhece alguma criança ou adolescente que vive isolado dentro do quarto? Que chega a passar mais de 6 horas quase sem nenhuma comunicação com as outras pessoas da casa? Pois saiba que existe um termo para isso que se chama geração do quarto. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje no YouTube. Oferecimento Hugs. Bebê, estamos juntos nessa. O termo geração do quarto nasceu de uma pesquisa do professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Hugo Monteiro Ferreira. Ele faz um retrato contemporâneo dos jovens do Brasil e essa pesquisa acabou virando um livro super importante nos últimos tempos. A pesquisa foi realizada com milhares de crianças, adolescentes e jovens no Brasil e acaba apontando para um quadro extremamente preocupante nos dias atuais. Basicamente, o que a pesquisa mostra é que tem um grupo de jovens entre 11 e 18 anos que são frágeis emocionalmente e acabam passando cerca de 6 horas por dia visivelmente isolados e têm sérios problemas de convivência. A esse grupo de meninos e meninas, o Hugo chamou de geração do quarto, já que eles possuem uma característica em comum, que é passar muito tempo dentro do quarto. Mas não é só isso, gente. Eles têm muita dificuldade de dizer o que sentem e também um potencial de violência contra si mesmo e contra o outro muito forte. E por que isso está acontecendo, hein? Bruna, a gente já vinha percebendo antes da pandemia essa tendência de isolamento, principalmente entre os adolescentes. A adolescência é necessariamente um momento de transformação, de transição e é um momento difícil. Quando a gente pensa em um adolescente que tem dificuldade de expressar sentimento, tem dificuldade inclusive de reconhecer os próprios sentimentos, e quando muitas vezes isso está relacionado com se machucar ou machucar os outros, nessa de não conseguir lidar com a raiva, não conseguir lidar com a chateação, com o ódio, a frustração, é preciso pensar que a forma que nós temos de aprender a reconhecer os nossos sentimentos é reconhecendo eles nos outros, é na convivência. Então é quando eu tenho contato com outras pessoas, é quando eu estou lá na escola, que tem outras pessoas da minha idade, tem outras pessoas de maior idade que estão ali me orientando, me ensinando. Quando esse isolamento vai acontecendo, ele poda essa capacidade de conseguir reconhecer as próprias emoções, os próprios sentimentos. E qual é a importância da escuta? Quando a gente aprende a escutar, que não é só ouvir, porque ouvir todo mundo ouve, mas muito poucos escutam. Perceber o outro ali na sua individualidade, conseguir respirar fundo, não responder logo, não se precipitar em julgar, em dar algum tipo de conselho, algum tipo de orientação, mas simplesmente ter espaço para que o outro se demonstre, para que o outro fale, para que o outro dê ali o que está trazendo. Por exemplo, quando a gente fala de atos suicidas ou da pessoa que está se machucando, muitas vezes quando ela fala sobre aquilo, ela consegue já se aliviar, ela consegue já diminuir aquela tensão, aquele sofrimento horroroso. Quando a gente dá minimamente um espaço para que a pessoa fale, para que a pessoa seja compreendida, acolhida. Então, escuta é importantíssimo. E estar dentro do quarto tanto tempo não parece um grito de socorro? Sim, Bruna, pode ser sim. Tanto estar dentro do quarto como em outro cômodo, ou mesmo junto com todas as outras pessoas da casa, mas não estar ali. Então, estar só no celular, ou só no computador, no tablet, no que quer que seja, só escutando música, sempre de fone, isso é um sinal de que aquele adolescente, aquele jovem, ele não está em contato com as pessoas que estão ali ao seu redor. É claro que a gente não pode colocar numa grande regra de que se ficou muito tempo no quarto, isso é um problema, isso é uma doença, isso é necessariamente algo ruim. Mas é algo a ser percebido, né? Por que não tem outras atividades? Por que não tem outros contatos? Por que está sempre ali? Isso é uma coisa que chama a atenção. Quais são os sinais que indicam que algo grave pode estar acontecendo com o jovem? O primeiro deles, a pesquisa já mostra, você já trouxe, que é a questão do isolamento.
é quando se passa muito tempo sozinho e inclusive evita-se ativamente. Então o adolescente começa a repelir as outras pessoas, a evitar o contato com outras pessoas. Outro sinal é a perda acadêmica, no sentido de vinha com notas boas, vinha com bom desempenho na escola e aquilo começa a decair, começa a baixar, a ficar de recuperação, ter notas abaixo da média. Isso é outro sinal. Outro sinal de gravidade é quando, infelizmente, se encontram algum tipo de forma de se machucar, seja se cortando, se arranhando, seja se machucando de algum jeito, né? Então, esses são sinais que devem ser de muita atenção nossa. Por exemplo, mudanças no comportamento alimentar. Então, aquele jovem, aquela adolescente que para de participar das refeições junto com a família, come muito menos e começa a perder peso, ou mesmo o contrário, começa a comer muito em grande quantidade ou descontroladamente, ou ganhar muito peso. Isso é algo que deve chamar a atenção. A linha da vida vinha e ela fez uma mudança. O que é que está acontecendo aqui nessa mudança, nessa curva? Tem alguma coisa aí que pode ser alguma coisa de errado. Ao mesmo tempo que é uma geração que se isola, existe também o outro lado. É uma geração menos preconceituosa, mais plural no âmbito de gênero e da orientação sexual, mais combativa ao racismo, mais lúcida quanto aos direitos das mulheres, mais consciente sobre a ecologia e antenada a uma vida mais livre. A gente precisa parar de odiar os adolescentes e acolher as suas urgências, né? De jeito nenhum se pode odiar o adolescente, porque se trata de uma construção. É a criança na sua primeira infância, na sua fase pré-escolar, escolar, adolescência, jovem adulto. A gente odiar o adolescente é odiar a pessoa humana. É simplesmente repelir uma parte que é essencial do desenvolvimento humano, porque se a gente pensa que grande parte dos transtornos mentais começa ali na adolescência, por que a gente não vai olhar para isso? Por que a gente vai esperar que aquela depressão, aquele transtorno de ansiedade, aquela fobia inicie e tenha já suas consequências mais graves, em vez de agir, intervir, escutar e prestar atenção na adolescência? Então, isso é algo de muita importância. A gente não pode odiar o ser humano, a pessoa humana. A gente tem que acolher. É muito comum a gente ouvir que os adolescentes são inadequados, que não produzem, que são preguiçosos, que são os famosos aborrecentes, né? Isso não é nada legal para o desenvolvimento dos jovens. Que mensagem que você deixa para quem está assistindo a gente? Abra a porta do quarto. Abra a porta, abra a janela, deixa o sol entrar. Dê espaço e dê tempo. Eu sei que você não tem todo o tempo do mundo, eu também não tenho, com os meus filhos, não tenho todo o tempo do mundo. Mas faça com que aquele tempo que você tem seja todo o tempo do mundo, dando um tempo de qualidade. Um tempo em que ela tem espaço para falar, para perguntar, para reclamar, para agradecer, para achar bom, achar ruim. Um espaço em que se pode demonstrar carinho e se pode demonstrar indignação. Um espaço em que se pode discutir o que quiser e que não vai ter um tema que é espinhoso, ou que é muito difícil, ou que não se pode falar, que se pode falar de tudo. E principalmente, como a gente falou, ouvir, escutar, parar, né? Segurar esse nosso ímpeto, esse nosso impulso de estar sempre respondendo e dizendo: você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Calma, né? Leve uma liga, leve uma fita, coloque na sua boca, segure lá para você tentar não responder e espere e dê tempo, porque dando tempo você vai conseguir entender melhor e você vai conseguir orientar melhor. E como a gente está falando sobre a proteção da saúde e da vida de crianças e adolescentes, em junho a gente dá destaque ao Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. E a denúncia é uma das maneiras de combater a violência contra as crianças. O Disque 100 e o Ligue 180 são serviços gratuitos que funcionam 24 horas por dia, todos os dias, incluindo feriados e finais de semana. Denuncie.